Olá, gente, mais um vídeo aqui para trazer luz para a tua mente, para renovar a tua mente, para que você possa pensar da forma certa, para que você possa crer da forma certa. Quando você crê da forma certa, você pensa da forma certa. E quando você pensa da forma certa, você vive da forma certa. Sabe, querido, o Evangelho, ele veio trazer luz para nós, para o que Cristo fez na cruz, sabe? E, querido, o sacrifício dele foi suficiente para nos salvar, para nos santificar e para nos justificar para sempre, de uma vez por todas. Se os sacrifícios dele não foram suficientes, as suas obras terão que ser suficientes. E eu quero dizer para você, querido, você está em perigo. E eu quero hoje explicar para você, com a ajuda do Espírito Santo, sobre o pecado deliberado. Esse termo, pecado deliberado, é muito falado hoje pelos cristãos, ele é muito usado para colocar medo, para colocar culpa, para gerar um terror no cristão. Cuidado, porque na mentalidade de muitos cristãos, pecar deliberadamente é você desejar o erro e continuar no erro, continuar no pecado, fazendo o que você quer. E não é isso o que o texto diz. A gente não pode pegar um versículo, Hebreus 10, 26, interpretar da nossa forma e usar isso para colocar medo nos crentes. Muitos pastores usam esse texto de Hebreus 10 para colocar você em culpa. E eles não fazem isso de maldade. Eles fazem isso por falta de conhecimento da graça, de conhecimento do que Jesus fez. E eu quero explicar para você Hebreus 10 todo. Não só o versículo 26. Fica aí, querido. Preste atenção, se você gosta de estudar a palavra. Hebreus 10 é um texto que você vai entender muitos outros textos da Nova Aliança, você vai entender, você vai compreender melhor. Amém? Porque Paulo, por exemplo, diz em Colossenses 3 que Jesus, ele removeu o escrito de dívida que era contra nós, que é a lei, e triunfou sobre os principados e potestades, expondo ele à vergonha. Ou seja, porque Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que a lei era contra nós, a lei nos condenava, Jesus removeu essa lei, e por causa disso ele envergonhou Satanás. Você vai entender agora em Hebreus 10 por que Satanás foi envergonhado, sabe? Então, querido, entenda isso, para entender isso. Eu quero hoje abrir Hebreus 10, versículo 1 diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, ou seja, a lei é sombra, sabe? A realidade é Cristo. A lei veio através de Moisés. A graça e a verdade, e essa palavra verdade no grego é realidade. A graça e a verdade e a realidade veio através de Jesus. A lei veio através de Moisés. E a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia fala. Então, a lei era sombra, sabe? Era sombra. E por causa disso, os escritores hebreus dizem aqui, ó, por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Porque se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. O que o escritor hebreus está dizendo aqui? O sacrifício da lei, a lei, ela falava sobre sacrifício de animais. Todo ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele teria que apresentar o pecados dele e de todo um povo, né? E ano após ano eles faziam isso, porque o pecado ele não era perdoado, ele não era, a pessoa não era aperfeiçoada para sempre, era só por um ano, sabe?
e por isso tinha essa necessidade. E todo ano eles se lembravam dos pecados, sabe? E uma consciência de pecado era gerada nessas pessoas, sabe? Porque todo ano tinha que fazer sacrifício e Deus aceitava, era perdoado. Outro ano, é isso que Hebreus está dizendo o seguinte: a lei, ela não foi capaz de aperfeiçoar você, sabe? De perdoar você para sempre. Olha o que diz. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Como eu falei, ano após ano, eles subiam para fazer o sacrifício para perdão de pecados que durava um ano. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Jesus está falando dele mesmo, sabe? E quando Jesus veio na terra, João Batista foi o seu precursor. É isso aí. Abriu o caminho para Jesus vir. E João Batista andou pelo deserto pregando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui o escritor Hebreus diz que a lei, ela não, é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Mas João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele não remove só por um ano, é para sempre. Ele tirou o pecado do mundo. Sabe que ele... Então ele fala de Jesus, por isso Cristo veio. Então eu disse: aqui estou no livro, está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Sabe que o escritor está dizendo aqui? A vontade de Deus nunca foi que o homem vivesse constantemente com uma consciência de pecado, sabe? Adão não foi criado assim. Adão foi criado com uma consciência de justiça. Justiça no grego é dikaiosine, que é um estado de ser, sabe? Ele não tinha consciência de pecado nenhuma. Ele tinha consciência de justiça. Depois que o pecado entrou no mundo, a consciência de pecado dele fez com que ele tivesse medo, condenação, culpa e se escondesse. Ele disse para Deus: Deus, eu tive medo, por isso eu me escondi. Então Jesus veio fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade? Qual é a vontade de Deus? Tirar do homem essa consciência de pecado através do sacrifício de Jesus, sabe? Versículo 8. Primeiro ele diz: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Os escritores hebreus. Esses sacrifícios, Deus não se agradava. Cobria o pecado por um ano, mas essa não era a vontade de Deus plena, sabe? Deus queria tirar o pecado, por isso ele enviou Jesus. E acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Jesus está falando. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Uau! Sabe que Jesus está falando aqui? Deus cancela o primeiro pacto, que é a lei, que a lei não é capaz de fazer a vontade de Deus. A lei, ela não tira o pecado, não gera uma consciência de justiça no homem, e sim gera uma consciência de pecado, e essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer tirar essa consciência de pecado, e Jesus fala para Deus: Deus, tira o primeiro para que o segundo seja estabelecido. É isso que ele fala? Vamos lá. Cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Jesus está falando de uma velha aliança e de uma nova aliança que estava para vir, que Deus ia fazer com o homem, mas Jesus precisava morrer para isso. E Jesus falou: olha, eu vou morrer. Eu vou morrer porque quando eu morrer, você pode cancelar a velha aliança, porque uma nova aliança está vindo, querido. Entenda uma coisa: a nova aliança veio para você te livrar do pecado. A graça veio, a lei veio através de Moisés. A graça, que é a segunda aliança, que Jesus está falando aqui, remove a primeira, a lei, estabelece a segunda, que é a graça. A graça e a realidade. Uau! Qual é a tua realidade hoje, sabe? Continua assim: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Uau. Quando Deus removeu a lei, quando Jesus morreu na cruz, ele cancelou o escrito
escrito de dívida que era contra nós, em forma de ordenanças, que é a lei que foi escrita em forma de ordenanças, e a lei era contra nós não porque a lei é má, mas porque ela nunca conseguiu nos santificar. Pelo contrário, ela só gerou consciência de pecado em nós. Culpa e a vontade de Deus nunca foi essa. Por meio do sacrifício do Cordeiro, do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do Cordeiro, do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Querido, você entende a diferença da velha aliança para a nova aliança? Na nova aliança, em Jesus, por causa do sacrifício dele, nós já somos perdoados plenamente. Por causa da graça, a nossa realidade hoje é o que Jesus fez, sabe? Não o que eu faço ou não faço ou deixei de fazer. Você está entendendo, querido? E vamos mais, querido. Está no versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Ele continua falando aqui da velha aliança. E agora ele faz um paralelo da velha com a nova. Os sacerdotes fazem sacrifícios repetidamente que nunca podem remover o pecado. Mas quando este sacerdote, que é Jesus, o nosso sumo sacerdote, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Querido, Jesus se assentou. Ele descansou do que ele já fez. Ele falou, o preço já foi pago. Ele falou na cruz, está consumado. O preço já foi pago por completo, sabe? Ou seja, não resta mais sacrifício para mim nem para você pelos pecados, sabe? Nós já fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus. Você está entendendo, querido? E eu vou entrar no pecado deliberado, tá? Amém? Uau! Dia após dia, tá? O mesmo sacrifício, mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, daí em diante ele está esperando, uau! Jesus está sentado, tranquilo. Ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Quem são os pés de Jesus hoje? Nós. Querido, entenda uma coisa. Você precisa entender que quando a lei foi removida, o escrito de dívida, Colossenses 3, versículo 2, Colossenses 2, versículo 13, diz, eu vou ler, porque eu preciso que você entenda isso, querido. Porque os inimigos hoje estão debaixo dos nossos pés. Por causa de quê? Porque não existe mais condenação para nós. Aquilo que nos condenava, que era a lei, ele removeu a primeira aliança para estabelecer uma segunda aliança, que é a graça. Você está entendendo, querido? Colossenses 2, versículo 13 diz, vamos lá, uau! Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo. Em Jesus, hoje, nós recebemos a vida. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, você ressuscitou com Ele, você tem vida nele. E Ele perdoou todas as tuas transgressões. Quantas? Todas. Para sempre. Passado, presente e futuro. Nem passado, nem presente, porque você nem era nascido. Então, todos os teus pecados, quando Jesus morreu, estavam no futuro. Então, Ele já perdoou todos os teus pecados do futuro. Amém? O que você cometeu antes, durante e até o que ia sabia que ia cometer, já foram perdoados. De uma vez por todas, o sacrifício de Jesus te perdoou. Como na lei não conseguia fazer isso, era só por um ano. A gente leu aqui em Hebreus. E olha o que ele fez mais. Ele nos perdoou e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, o que nos era contrária. Por quê? Porque a lei nos condenava. E o propósito da lei, Romanos 3,19, Paulo diz que o propósito da lei foi para fazer com que o homem se sinta pecador
gere uma consciência de pecado nele, que ele entenda que ele precisa de alguém que o salve. Só que esse alguém já veio e nos salvou. Amém? Amém, querido? Ele já te salvou, ele já morreu por você. Você só precisa crer em Jesus. Amém? Aquele que nele crê será salvo. Amém? Aquele que nele crê, que ele já levou os teus pecados, se você crer nisso, querido, que ele morreu e ele ressuscitou por causa de você, cara, você já é salvo. Você já foi plenamente perdoado. Você recebeu vida. Não existe mais condenação para você, nem culpa. Por quê? Porque ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que nos era contrário. Ele a removeu, pregando na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Paulo está dizendo a mesma coisa que nós lemos em Hebreus. Que Jesus, agora, ele está sentado à direita de Deus, porque ele já realizou a obra perfeita, já consumou. Tetelestai. Tetelestai era um carimbo. Quando o judeu ele comprava um bem e ele terminava de pagar, ele recebia um carimbo na nota dele, no carnê. Tetelestai, o preço já foi pago, ou seja, o bem já foi pago por completo. Jesus, quando ele falou o bem já está pago por completo, já foi pago. Preço, não existe mais sacrifício para a gente pagar, não existe mais preço para a gente pagar. Jesus já pagou no nosso lugar, sabe? E por isso ele assentou à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Cara, Deus se agrada quando você entende isso. Você precisa entender, em primeiro lugar, que são algumas bases para você entender. Por causa da graça, graça é favor imerecido. Por causa desse favor imerecido, por causa de Jesus, que é a tua realidade hoje, ele cancelou todos os teus pecados, ele apagou todos, presente, passado e futuro. Todos. Não existe mais condenação, culpa para você. Isso é por causa da graça, sabe? Ah, mas eu pequei hoje. Querido, já foi perdoado plenamente, sabe? Ah, então eu vou meter o pé na jaca. Não. Se você pensa assim, você não nasceu de novo. Quem quer pecar, não precisa de licença para pecar, sabe? Alguns falam que a graça é licença para pecar. Não, não, não. A graça é um favor que quando a gente entende esse favor, a consciência de pecado sai e eu me sinto mais livre para poder o quê? Adorar a Deus, para que eu possa entrar na presença dele sem medo, sem culpa. E quanto mais eu busco a Deus, mais o desejo de pecar sai. A cada dia, olhando para Jesus, a gente está sendo transformado, sabe? Quem quer pecar, querido? Está pecando sem licença mesmo, não precisa de licença, não precisa da graça. A graça não, a graça é um favor. Sabe por que as pessoas estão no pecado? Por causa de uma consciência de pecado. As pessoas não pecam porque elas querem. Não, elas estão em pecado porque elas não conhecem o perdão realizado por Jesus. Elas não conhecem o que Jesus fez. Porque o dia que elas conhecerem, elas vão se sentir tão perdoadas, tão amadas, que elas vão começar a querer acertar, sabe? As pessoas estão em pecado porque a consciência de pecado é tão grande na vida das pessoas hoje, que elas dizem assim, eu estou em pecado mesmo, eu vou experimentar mesmo tudo. Vou meter o pé na jaca mesmo. Mas não é por causa da graça que as pessoas pecam, amém? Então a graça é esse favor imerecido que Jesus fez. Ele perdoou todos os teus pecados e ele cancelou a lei. Aquilo que te condenava, aquilo que gerava morte em você, não existe mais para você, porque nós morremos com ele na sua morte, nós fomos sepultados, a nossa velha natureza foi sepultada com ele na sua morte, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, e hoje nós estamos assentados com ele nos lugares mais altos, descansando nas obras dele. Sabe, querido, isso é muito forte. E Deus aqui está esperando. Nós estamos lá, mas nós estamos aqui também nessa terra. O Espírito habita em nós. E Deus está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Querido, é muito forte isso. Deus está esperando você, igreja, eu, entender essa verdade.
O diabo não pode mais te condenar porque não existe mais lei. É por isso que ele foi exposto na cruz, por isso que ele foi envergonhado lá em Colossenses 3. A gente leu 3:13, 2:13. Ele foi envergonhado na cruz. Deus triunfou sobre eles. Jesus veio, morreu na cruz não para que a gente nunca mais pecasse. Não foi esse o objetivo. Jesus morreu na cruz para que a gente nunca mais vivesse debaixo de condenação. Por quê? Porque os nossos pecados já foram apagados e hoje a lei foi removida inteiramente. E hoje o que nos condenava não pode nos condenar mais. O diabo não pode mais usar a lei para te condenar. O diabo não pode usar mais nada para te condenar. Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito e para sempre. Amém, querido? E vamos continuar aqui, que nós vamos entender o pecado deliberado. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, porque meio de um único sacrifício, por quê? Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Entenda uma coisa, eu já sou santo, já sou justo, já sou perfeito no Espírito, mas a cada vez que eu olho para Jesus e confio no que Ele fez, não tento fazer para ser, eu creio no que eu já sou pelo que Ele fez, mais a vida dele é manifesta a mim, mais eu vou me tornando o que eu já sou nele. Uau, querido, é muito forte isso. Hebreus 10:14, vamos para o 15. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Cara, a fé é isso é fé, é pela fé. E é o Espírito que testifica com você sobre quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo, sobre o perdão pleno, sobre o escrito de dívida que foi cancelado. É o Espírito Santo, não sou eu. Eu estou vendo aqui versículo por versículo para ensinar você algo que é muito mal interpretado hoje na igreja. Versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles. Uau. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades eu não lembrarei mais. Querido, entenda uma coisa. Se Deus não lembra mais dos teus pecados, sabe por que Deus não lembra mais dos teus pecados? Porque Ele aceitou o sacrifício de Jesus para sempre, que Jesus tirou o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobra o pecado, sabe? Amém? Deus não lembra mais. Por quê? Porque todos os teus pecados já foram sobre Jesus. Uau, ele já sofreu por todos eles, querido. Por isso que ele diz aqui, ó, o versículo, e acrescentou, dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. E o versículo 16, que alguns dizem, então, se a lei foi removida, não existe mais lei. Existe uma lei hoje na nova aliança. E eu vou te explicar. Versículo 16. E esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em sua mente. Foi uma profecia de um profeta que eu não lembro se é o Ezequiel. Acho que foi o profeta Ezequiel. Hoje, a lei da nova aliança não é os 10 mandamentos. É a lei do Espírito da vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo. Por que nenhuma condenação há mais? Porque a lei, aquilo que nos condenava foi removido, amém? Nós morremos para a lei, hoje nós pertencemos a Jesus Cristo, amém? A nossa vida está escondida nele. Não uma condenação a aqueles que estão em Cristo. E depois no versículo 2 Paulo diz, versículo 1, agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque a lei do Espírito, a nova lei agora da nova aliança, te livrou da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte que Deus nos livrou? É o que eu li agora em Colossenses 2:13, que a lei do pecado e da morte é a lei, é os 10 mandamentos, na verdade são os 613 mandamentos, que é a lei do pecado e da morte. Porque Romanos capítulo 7, se você for ler, Paulo diz que quando eu conheci a lei,
eu tive conhecimento do pecado, e quando eu tive conhecimento do pecado, eu morri. É isso que Paulo fala em Romanos 7. Só que hoje, querido, agora, pois, Romanos 7, ele fala, outrora, quando eu vivia sobre a lei, tentando me justificar pela lei, eu não conseguia pelas minhas obras, e a lei trouxe morte para mim. O bem que eu queria fazer eu não conseguia, enfim. E Paulo no Romanos 8 ele vai começando, agora pois que Jesus veio, amém, que removeu a antiga aliança e estabeleceu a nova aliança, que é baseada na lei do Espírito da vida. Aí Paulo fala, agora já nenhuma condenação há mais para nós, que estamos em Cristo. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Uau! Hoje nós somos livres, desobrigados de seguir a lei. Hoje a única lei que a gente segue é a lei do Espírito. Amém? Os filhos na nova aliança são guiados pelo Espírito. É isso que Paulo fala em Romanos 8,14. Os filhos amadurecidos são guiados pelo Espírito. Amém? Hoje, óbvio, e pelas palavras de Jesus. Amém? Pelas palavras de Cristo. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, testifica com a palavra o que Jesus falou, sabe? Versículo 18. Onde esses pecados foram perdoados? Olha isso, aí começa agora, você vai entender o porquê dos pecados deliberados. Pecado deliberado. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Não existe mais sacrifício por pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Uau! Tendo os corações apergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Querido, entende uma coisa, querido? O escritor está dizendo assim, por causa disso, que não existe mais culpa, não existe mais condenação, o pecado já foi perdoado, nada mais nos condena mais. Por causa disso, podemos entrar hoje na presença de Deus com ousadia. Uau! Tendo uma mente purificada, uau, pela palavra. Querido, a nossa mente hoje é uma boa, nós temos hoje uma boa consciência. Amém? Por isso, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Em outra versão está assim, ó, por isso nós devemos confessar essas verdades sem vacilar. E o vacilar aqui, em outra versão, não é pecar. Então cuidado para não pecar, para você não vacilar. Não, não. Nós confessamos, nós vacilamos, sabe quando? Quando nós deixamos de crer nisso. Quando nós voltamos a querer fazer para ser. Quando a gente tenta voltar aos sacrifícios, a gente está vacilando. Porque, querido, entenda uma coisa, o único sacrifício que Deus aceita é o sacrifício de Jesus só. Deus não aceita o nosso sacrifício. Aqui no versículo 15 diz, onde esses pecados todos foram perdoados, não há necessidade mais de sacrifício por eles. Você entende? Deus só aceita o sacrifício de Jesus. Amém, querido? Por isso nós devemos considerar uns aos outros, nós não deixamos de congregar, a gente precisa ajudar um ao outro nessas palavras, sabe? A gente precisa ajudar uns aos outros. E é isso que eu estou fazendo agora, te ajudando para você entender a nova aliança, amém? Uau. E no versículo 26, uau! E no versículo 25, ele, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Encorajar como uns aos outros? Falando sobre essas verdades uns para os outros. Dizendo que dos seus pecados Deus não lembra mais. Dizendo que o escrito de dívida que era contra você, Deus removeu. Dizendo que todos os teus pecados, passado, presente e futuro, já foram perdoados. Nós encorajamos uns aos outros dessa forma. Mas muitos pastores não. Muitos pastores pegam esse texto aqui e colocam peso em você. Não te encoraja a nada, te coloca medo, condenação, culpa. E esse texto, se você ler esse texto e se sentir condenado, querido, leia Hebreus 10 e vai lendo o que eu estou te falando aqui. Medite, por favor, seja como os crentes de Bereia, amém? Que vai conferir lá. Então procuremos encorajar-nos uns aos outros,
ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém. Porque, querido, a única forma de você ir para o inferno, que fala que o dia está se aproximando, a única forma é você não crer em Jesus. Você sabia disso? A única forma é você rejeitar a graça, rejeitar esse favor que eu estou falando para você. A única forma. Ah, não, eu tenho que pagar o preço. Cara, você está rejeitando a graça. Eu tenho que fazer, está rejeitando a graça. Está rejeitando a graça porque não resta mais sacrifício, você está entendendo, pelos pecados? E aí entra o pecado deliberado. Porque se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, qual verdade? Essa que eu estou falando para você. Já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Querido, entenda uma coisa. O que o escritor dos Hebreus está dizendo aqui é o seguinte, olha. Que mesmo conhecendo essas verdades sobre a graça, sobre esse favor imerecido, vocês querem continuar fazendo sacrifícios de animais? Vocês querem continuar fazendo obras para poder de alguma forma serem salvos? Vocês querem continuar se santificando, tentando se santificar, tentando se esforçar para negar a carne? Vocês acham que isso é suficiente? Querido, se as obras de Jesus não forem suficientes para você nem para mim, as nossas obras nunca serão. Ou a gente confia nas obras de Jesus ou não. O pecado deliberado aqui é quando você decide rejeitar a graça, rejeitar esse favor. Porque ele fala aqui, se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Ou seja, Deus não vai aceitar o teu sacrifício, porque Ele só aceita hoje o sacrifício de Jesus. Deus só aceita o sacrifício de Jesus. E nós estamos assentados com Ele. Nós precisamos descansar nas obras dele. Nós precisamos olhar para Jesus, sabe? E se você deseja se justificar, se santificar pelas suas obras, da sua forma, se você... Porque em outras palavras, muitos cristãos hoje aprendem que eu fui salvo pela graça, mas, mediante a fé, mas agora, Jesus fez a parte dele, mas agora eu tenho que fazer a minha. Pelas minhas obras agora, eu preciso mostrar, eu preciso honrar a morte de Jesus. Como? Sendo muito santo. Cara, você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente e que ele precisa de uma ajudinha sua. Isso é pecado deliberado. É quando você rejeita, anula a graça. É quando você anula a graça. Você estabelece uma justiça própria e você tenta ser justo pelas suas obras e não se submete à justiça pela fé. O que é a justiça da fé? É a justiça que você recebe como um dom, como um presente pela graça. Quando você tenta se justificar da sua forma, porque você ora muito, porque você é muito santo, você não sei o quê, por isso você é salvo, mas seu pecado no último dia, querido, você está pecando deliberadamente, e esse é o único pecado que leva você para o inferno. Que de fato, porque Paulo diz que aquele que quiser se justificar, continuar se justificando pela lei, será julgado por ela. Por isso que fala aqui, ó, já não resta sacrifício mais, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que sumirá os inimigos de Deus. É isso, filho. Você não está aceitando o que Jesus fez por você. Você está, de fato, como é que ele diz aqui? Profanando o sangue. Uau. Ele diz aqui, você pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Sabe por quê, querido? Você profanou o sangue, você não deu valor ao sangue. Você quer fazer esforço, você quer ser o sangue, eu tenho que ter suor, porque eu tenho que honrar a morte de Jesus. Querido, Deus não precisa disso.
Deus ele fez um sacrifício por você para sempre. Você já é perdoado totalmente. Eu não estou falando, como eu falei, que a gente tem que agora viver no pecado. Vamos agora pecar porque eu já fui perdoado. Não é isso que eu estou falando. Porque quem é nascido de novo não vive na prática do pecado. Ele quer agradar a Deus, sabe? E como a gente agrada a Deus? Não fazendo coisas, não tentando fazer pelo nosso esforço, pelo nosso sacrifício, mas crendo no sacrifício de Jesus. Quanto mais eu creio em Jesus, mais a vida dele se manifesta em mim. E mais eu começo a ser transformado na imagem dele aqui nessa terra. Querido, viva com segurança da tua salvação. Não pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez. Creia no sacrifício de Jesus por você. Foi um sacrifício perfeito, para sempre, de uma vez por todas. Hoje ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 6, versículo 19, diz que Jesus hoje é a âncora da nossa alma. Querido, Jesus é uma âncora segura. Nós podemos segurar nessa âncora, depender só do que ele fez, não do que eu estou fazendo ou não estou fazendo. A gente pode, cara, aleluia, segurar nessa âncora. Por quê? Porque é uma âncora segura, sabe, querido? Porque ele hoje é o nosso sumo sacerdote para sempre. Não somente por um ano. Ele está hoje assentado à direita de Deus, no lugar de honra, e nós estamos assentados com ele, descansando nas obras dele. E ele é o nosso sumo sacerdote, hoje o nosso representante diante de Deus por um ano. Não, para sempre. Porque todos os pecados foram perdoados. Tetelestai. Que Deus possa falar ao teu coração, abrir os teus olhos espirituais, para que você possa entender o que é o pecado deliberado. O pecado deliberado é quando você, deliberadamente, você decide não aceitar o sacrifício de Jesus e você, com as suas obras, tenta fazer sacrifícios para receber alguma coisa de Deus ou receber a salvação. Esse é o pecado deliberado. Quando você decide, não, eu tenho que pagar o preço. Muda a tua mente, crente. Renove a tua mente na palavra, porque é a palavra que é a verdade, sabe? E você pode perceber, eu usei Romanos 8, versículo 1 e 2, para falar que a lei foi... Deus nos livrou da lei. Eu usei Colossenses 2, versículo 13, para falar que a lei foi cancelada, Deus removeu a lei. E eu usei aqui Hebreus, capítulo 10, para falar que Deus ele removeu a primeira aliança para estabelecer uma segunda. Cara, fica com essa palavra aí, Deus abençoe sua vida.